Boa noite. Boa noite. Dilma lança um apelo contra o Vale Tudo na política e diz que é preciso pensar no Brasil. Aécio Neves afirma que não é dever da oposição apontar caminhos para resolver a crise. Juiz Sérgio Moro aceita denúncia contra ex-diretor da área internacional da Petrobras e mais 5 acusados. Motorista do Uber é sequestrado e agredido na capital paulista. Ele acusa taxistas pelo crime. Motorista inscrito no aplicativo Uber é sequestrado e agredido na capital paulista. Segundo a vítima, os agressores se identificaram como taxistas. O crime ocorreu na madrugada de sábado, no bairro do Itaim. Foi nesta esquina, no bairro do Itaim Bibi. O motorista do aplicativo contou à polícia que quando chegou de madrugada para apanhar o que ele acreditava ser mais um passageiro, foi surpreendido por 20 homens que disseram ser taxistas. Cercado, tentou fugir a pé, mas foi alcançado por 4 homens num táxi. O motorista do Uber contou ainda que, sob a mira de uma arma, foi obrigado a entrar no carro, onde foi agredido com um soco na boca. Ele disse que os homens ainda circularam com ele durante meia hora, até que o deixaram a cerca de 1,5 km daqui. O carro executivo usado para as corridas particulares foi encontrado horas depois, também perto daqui, totalmente destruído. A polícia procura por testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os agressores. O sindicato e as associações de taxistas lutam na justiça para proibir o Uber de funcionar. A prefeitura mantém a fiscalização da atividade que classifica como irregular, já que os motoristas ligados ao aplicativo não têm licença para transportar passageiros. Em junho, o presidente do Sintetaxis, Antônio Matias dos Santos, chegou a declarar que iria ter morte na disputa pelo mercado. Nesta tarde, o mesmo sindicato informou por telefone ao Jornal da Gazeta que não apoia a violência e que já identificou pelo menos um taxista envolvido na confusão e que ele será denunciado ao Departamento de Transportes Públicos e que o sindicato espera que ele tenha a licença cassada. Em nota, a assessoria do Uber afirma ser inaceitável a violência contra o motorista inscrito no aplicativo e que está dando total apoio à vítima. O Uber informa ainda que está buscando, junto às autoridades, identificar os responsáveis pelo ato de barbárie. Por telefone, o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, Natalício Bezerra, afirmou que a entidade está lutando na justiça contra o aplicativo, mas ressaltou que o sindicato não apoia qualquer ato de violência. Começou hoje a operação comercial do primeiro trecho do monotrilho na zona leste de São Paulo. A partir de hoje, os usuários terão que pagar os R$ 3,50 habituais para percorrer o único trecho do monotrilho inaugurado até agora. E mesmo assim, em horários reduzidos, das 7 da manhã às 7 da noite. Este trecho entre as estações Vila Prudente e Oratório havia sido entregue em agosto do ano passado, com entrada liberada, mas também em horários reduzidos, apenas aos finais de semana. A conclusão da obra já foi adiada várias vezes. Primeiro, a promessa era entregar tudo em 2012, depois ficou para 2014. O novo prazo é entregar 9 estações até 2018. O monotrilho opera a 15 metros de altura e não tem condutor. É movido a eletricidade. Quando as 18 estações ficarem prontas, a previsão é transportar 500 mil passageiros por dia. Sensacional, estrutura moderna, enfim, tomara que fique pronta logo as outras estações, as pessoas possam usufruir, né, do sistema e ser uma opção para a linha 3. Olha, pelo que eu estou vendo, está sendo bom para a gente agora, né? Apesar de ser só uma estação, né, não resolve grande coisa. Eu acho que quando chegar no final, isso aqui já vai estar bem defasado. O Hospital São Paulo, ligado à Unifesp, investiga denúncia de que médicos responsáveis pelo Departamento de Reprodução Humana estariam usando a estrutura do SUS para realizar cirurgias particulares.
A denúncia foi feita em abril pelo ex-diretor da Escola Paulista de Medicina, Antônio Carlos Lopes, e divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Estado de São Paulo. A acusação é que médicos do setor de reprodução humana aqui da Unifesp estariam atendendo pacientes do SUS, mas cobrando por cirurgias não cobertas pelo Sistema Único de Saúde, como vasectomia, por exemplo. Eles também estariam usando uma estrutura exclusiva para atendimento público para fazer esses procedimentos. O lucro, o dinheiro, seria dividido entre a equipe. O médico Aguinaldo Cedenho, que é o acusado, diz que não há irregularidade e que a denúncia tem a ver com disputa política por cargos dentro da universidade. O Ministério Público Federal e a reitoria da Unifesp já estão fazendo uma investigação que corre sob sigilo. Campanha de vacinação contra a paralisia infantil começa no sábado em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha vai até o dia 31 deste mês. Devem ser vacinadas contra a pólio crianças com idades entre 6 meses e 5 anos. Atualmente, o Brasil está livre da doença, mas a vacinação é fundamental para manter o vírus fora do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10 países registraram casos de poliomielite no ano passado. Presidente Dilma Rousseff critica o Vale Tudo na política. Ela disse que é preciso pensar o Brasil. Dilma esteve hoje no Maranhão, onde participou da entrega de casas populares. Voltou a falar que o país passa por um momento de travessia e fez um apelo. Vamos repudiar sistematicamente o Vale Tudo para atingir qualquer governo, seja o governo federal, seja o governo dos estados, seja o governo dos municípios. No Vale Tudo, quem acaba sendo atingido pela torcida, que eu já disse, do quanto pior, melhor, é a população. As declarações coincidem com os preparativos para os protestos de rua contra o governo, marcados para domingo, e com a desorganização da base aliada no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou nos últimos dias projetos que aumentam as despesas do Executivo. Dilma disse que o governo não concorda com medidas que, segundo ela, levam o caos às contas públicas e que as pessoas precisam pensar no Brasil antes de projetos pessoais. O Brasil precisa muito, precisa mais do que nunca, que as pessoas pensem primeiro nele, Brasil, pensem no que serve a nação, a população brasileira, e só depois pensem em seus partidos e nos seus projetos pessoais. No Recife, onde participou de homenagem aos 50 anos de nascimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, afirmou que cabe ao governo e não à oposição buscar soluções para as crises política e econômica. Segundo Aécio, quanto mais o governo do PT transferir a responsabilidade pelos erros cometidos, mais se distanciará dos brasileiros. Não cabe ao PSDB escolher qual o melhor desfecho para essa crise, né? Até porque as alternativas que estão colocadas não dependem do PSDB, seja a continuidade da presidente, seja a discussão na Câmara dos Deputados, né, da questão do impeachment, seja a questão do TSE. O papel do PSDB é garantir que as instituições funcionem na sua plenitude. O que hoje ainda nós temos de concreto, de consistente, para nos permitir o nosso reencontro novamente com o crescimento, com o desenvolvimento, são as nossas instituições que funcionam na sua plenitude. E nós, enquanto oposição, temos que garantir esse seu funcionamento, seja dos tribunais, seja de contas, seja o Tribunal Eleitoral, seja o Ministério Público e a Polícia Federal. Também presente nas homenagens a Eduardo Campos, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, criticou a atitude do governo federal em não reconhecer erros e tentar terceirizar responsabilidades políticas para solucionar a crise. Sobre um eventual pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Alckmin disse que essa questão não está colocada no momento. Segundo ele, o que precisa ser feito agora é investigar e cumprir a Constituição. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a tensão no governo em relação às manifestações previstas para domingo. Dilma Rousseff atravessará a semana com o TPM, tensão pré-manifestação.
Há 6 dias dos protestos programados para o próximo domingo, a presidente se esforça para demonstrar que ainda dispõe de infantaria. Ela abriu o expediente da semana com uma viagem ao Maranhão. Foi entregar chaves de casas populares no estado governado por Flávio Dino, do PCdoB. Hoje, entre todos os governadores, Dino é o que mais se opõe à tese do impeachment. Dilma estava acompanhada no Maranhão do investigado ex-ministro e senador Edson Lobão. A presidente retornou a Brasília em tempo para oferecer um jantar aos senadores, aos seus aliados no Senado. Dilma se esforça para se reaproximar do sempre encrencado senador Renan Calheiros. Ao longo da semana, Dilma vai se encontrar com trabalhadoras rurais e vai se reunir com representantes da UNE e do MST. Em 2005, quando explodiu o mensalão, Lula adotou esse mesmo tipo de tática. Mas havia 3 grandes diferenças. A economia era próspera, o presidente era mais safo e as ruas ainda estavam em casa, as ruas ainda não roncavam. Na sua passagem pelo Maranhão, saudada por um coro que dizia "não vai ter golpe", Dilma Rousseff se animou a declarar que as pessoas deviam pensar primeiro no Brasil e só depois nos seus partidos e nos seus projetos pessoais. Foi pensando muito no Brasil que Dilma levou a tiracolo para o Maranhão o senador Edson Lobão. Foi também com o Brasil no pensamento que Dilma voltou rapidamente para Brasília para dar sequência à sua articulação para se reaproximar do senador Renan Calheiros. É como se a presidente se preparasse para as manifestações de rua do próximo domingo, cutucando a paciência do asfalto. Boa noite. Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, e mais 5 acusados na Operação Lava Jato. Os réus vão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com o Ministério Público Federal, houve o pagamento de propinas de 31 milhões de dólares na contratação de um navio sonda pela Petrobras em 2008. Uma parte para a Zelada e para o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, e outra parte para o PMDB. Segundo o juiz Sérgio Moro, as investigações apontaram 2 contas secretas em nome de Zelada no Principado de Mônaco. Uma delas com saldo de mais de 10 milhões de euros. Ele também disse que há provas de materialidade e autoria dos crimes, não sendo a denúncia embasada apenas nas delações. Zelada sucedeu Nestor Cerveró na área internacional da Petrobras em 2008. Além dos 2, também são réus os ex-diretores Paulo Roberto Costa, de abastecimento, e Renato Duque, de serviços. O advogado Renato de Moraes, que representa a Zelada, disse que o cliente irá mostrar a inconsistência das acusações. A assessoria de imprensa do PMDB nega as acusações e disse que a sigla nunca autorizou ninguém a ser intermediário do partido para arrecadar recursos. E o lobista Milton Padilha, réu em um processo da Lava Jato, fechou acordo de delação e vai pagar multa de 70 milhões de reais. O acordo, que foi homologado pelo juiz Sérgio Moro, prevê que o pagamento será feito em 3 parcelas. Padilha responde por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele foi denunciado por ter repassado 31 milhões de dólares em propina para funcionários da Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Por décadas em ascensão, o PT encarnou a esperança. Milhões ascenderam com o PT e Lula deixou o governo e o poder com 87% de aprovação. Hoje o PT encarna a desesperança. Usuário da questão moral quando oposição, no PT, no poder, deixou que roubassem e muitos dos seus roubaram. Não importa se para si ou para campanhas, roubaram e deixaram roubar. Liderado por Covas, o PSDB também encarnou a esperança. O início da era Fernando Henrique consolidou a estabilização da economia. Para aprovar a reeleição, deputados e votos foram comprados. Teve quem roubou e muito nas bilionárias privatizações e deixaram roubar muito. Não investigaram nada para valer. O PSDB valeu-se e ainda se vale da questão moral. Por trair também esse discurso, o PSDB foi derrotado nas últimas 4 eleições presidenciais. PT e PSDB sucederam a era PFL-PMDB, que além da economia, também na corrupção naufragou. Corrupção nunca investigada para valer foi fator decisivo na derrubada da ditadura grotesca.
que nasceu e morreu nas ruas com multidões bradando contra corrupção. Sócia e herdeira dessa história, uma porção da oposição quer a queda do atual governo. E tanto faz se de forma estritamente legal, moral ou se num golpe, seja de mão ou não. Essa oposição tem porta-vozes, os de sempre, e conta com a desesperança, a natural, nascida de fatos objetivos como a corrupção, e a induzida, gerada na ignorância, preconceito e ódios. O PT traiu seu discurso, também ao acovardar-se e não debater democraticamente regras econômicas que assegurem comunicação de massa plural. Eduardo Cunha é acusado de receber propina de 5 milhões de dólares. Renan Calheiros já é réu. Esse PMDB e os donos das vozes comandam o processo político. Milhões sabem quem são Eduardo, Renan e companhia, e milhões silenciam. São aliados de Cunha e companhia no combate ao governo e PT, valendo-se da questão moral. Impõe-se, então, outra intrigante questão moral. Por que, revivendo essa longuíssima história, silenciar e aliar-se a acusados de corrupção em nome do combate à corrupção? Boa noite. Receita Federal libera consulta ao terceiro lote do Imposto de Renda 2015. Os contribuintes também podem acessar restituições de anos anteriores. As consultas podem ser feitas no site da Receita, pelo telefone ou via aplicativo. Segundo o Fisco, esse lote vai pagar mais de 2 bilhões de reais a 1.700.000 contribuintes. Os valores serão depositados no dia 17, segunda-feira da semana que vem. Até o final do ano, a Receita deve liberar mais 4 lotes de restituição. Quase 500 mil pessoas tiveram dengue no estado de São Paulo de janeiro a julho deste ano. O balanço é do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. O total de casos de dengue confirmados é de 499.556 até 17 de julho. O número é quase o dobro do que foi registrado durante todo o ano de 2013, quando 201.498 pessoas foram infectadas com a doença. A tendência, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é que os registros caiam até o final do ano, já que o tempo mais seco dificulta a reprodução dos mosquitos. A capital paulista é a terceira cidade que mais registrou casos, ficando atrás apenas de Campinas e Sorocaba. A Zona Norte foi a mais afetada, com destaque para o bairro da Brasilândia. É inverno, mas não parece. Os dias continuam muito quentes em praticamente todo o país. A grande massa de ar seco não sai do lugar e mantém o tempo firme e ensolarado. Aqui em São Paulo, essa semana vai ser bem parecida com a anterior, segundo os meteorologistas. E não devemos ter mudanças pelos próximos 10 dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã. As notícias não são muito animadoras. Segundo os meteorologistas, os próximos dias ainda serão muito parecidos e só a partir do dia 20 de agosto é que podemos ter chuvas novamente aqui no estado de São Paulo. Isso porque a gigantesca massa de ar seco, representada por essa grande área em amarelo no mapa, não sai do lugar e não deixa nenhum sistema que possa trazer umidade avançar. Com isso, o calorão continua intenso aqui em São Paulo. No interior, os termômetros chegam a ultrapassar a marca dos 30 graus. Aqui na faixa leste também faz calor à tarde, mas podemos voltar a ter formação de nevoeiro pela manhã. Friozinho mesmo, só na Serra da Mantiqueira. Nessa madrugada, mínima de 6 e máxima à tarde de 19 graus em Campos do Jordão. Já em Araçatuba, o calorão vai ser de 31 graus. E aqui na Grande São Paulo, as temperaturas vão ficar entre 16 e 27 graus. É muito calor e toda semana promete ser bastante quente e ensolarada por aqui, sem muita variação nas temperaturas. A seguir, 6 haitianos foram baleados com arma de chumbinho no centro de São Paulo. E o drama dos imigrantes que tentam entrar ilegalmente na Europa. Itália afirma ter resgatado mais de 1.500 pessoas no Mediterrâneo somente hoje, em 7 operações diferentes. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando!
Caixa Baú Irving, mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. O governo federal está fazendo os ajustes necessários para superar os desafios da economia e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil outra vez no caminho do crescimento. Por isso, está iniciando uma nova etapa do Programa de Investimento em Logística em parceria com a iniciativa privada. São 198 bilhões de reais em investimentos que vão impulsionar o crescimento do país e gerar emprego e renda para os brasileiros. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar regiões produtivas de todo o Brasil. Uma infraestrutura moderna vai trazer mais agilidade na distribuição e competitividade nas exportações. Mais qualidade nos serviços prestados à população e menores custos. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Governo Federal. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A comunicação com seu filho está tão prejudicada que até parece que você anda falando grego. Nesta segunda, no Todo Seu, descubra com a gente como melhorar essa situação. Tem Mestres da Gastronomia. Um bate-papo com o ator Marcelo Médici e música, claro, porque não pode faltar. Nessa segunda é com o ator Diogo Poças. Não perca, é às 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Seis haitianos, 5 homens e uma mulher foram baleados com arma de chumbinho no centro de São Paulo. O caso aconteceu no primeiro final de semana deste mês. Os tiros foram disparados a poucos metros da igreja, que é ponto de acolhida dos imigrantes na capital. O padre Paolo Parisi mostra onde os 6 haitianos foram atingidos na semana passada, na noite do sábado, dia 1º. O local fica em frente a um supermercado e as câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar na investigação. Os tiros foram disparados nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Paz, na Rua do Glicério, centro de São Paulo, onde funciona a Missão Paz, principal ponto de acolhimento dos imigrantes recém-chegados à capital. Estamos trabalhando com 2 hipóteses. A principal, que infelizmente seja um gesto xenófobo, e a outra hipótese, que foram os mesmos haitianos que nos contaram. Há pouco tempo, uma mulher tinha sido roubada da bolsa, quebraram o vidro do carro e roubaram a bolsa. E um haitiano socorreu e devolveu a bolsa. E esta pequena quadrilha que atua nesta região gritou: nós vamos acertar vocês. Os feridos foram atendidos no Hospital Municipal do Tatuapé, na Zona Leste, e liberados. Mais de um boletim de ocorrência foi registrado. Em um deles, o caso foi descrito como lesão corporal grave. No documento, consta a informação que a arma era aparentemente de chumbinho. Tomara que isso não volte a se repetir e que a polícia possa fazer o seu trabalho e descobrir os culpados. Recebemos também um telefonema agora mesmo do embaixador do Haiti, que quer mandar um representante da embaixada para se colocar ao par da situação e também se solidarizar com as vítimas, ver se precisa de algo. Segundo nota da Secretaria de Saúde, hoje 3 dos haitianos atingidos voltaram ao Hospital Municipal do Tatuapé para realizar exames. 2 deles passarão por cirurgia na semana que vem para retirar estilhaços das balas de chumbinho. O terceiro ainda fará exames mais detalhados. Por telefone, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que investiga o caso. E agora à noite, em entrevista à TV Globo, um dos baleados, Gregory
Derraluz, atingido na perna, disse que pensou que fosse uma pedrada, até perceber que outros haitianos também estavam feridos. Ele não viu quem atirou. Gregory é o único que já prestou depoimento à polícia. Grã-Bretanha anuncia medidas contra a imigração ilegal. Empresas que contratarem pessoas sem visto de trabalho serão multadas. As inspeções devem começar em setembro, principalmente nos setores de construção e de limpeza. O secretário de Imigração do Reino Unido afirmou que empregadores que contratam imigrantes ilegais estão negando o trabalho aos britânicos. Na semana passada, o Reino Unido anunciou uma norma que obriga proprietários a expulsar inquilinos sem visto de residência. A Itália informou que mais de 1.500 pessoas foram resgatadas no Mediterrâneo hoje em 7 operações diferentes. A Agência da ONU para Refugiados estima que os traficantes de pessoas já colocaram no mar este ano mais de 90 mil imigrantes. Cerca de 2.000 morreram na travessia. A Comissão Europeia aprovou uma verba de 2 bilhões e 400 milhões de euros a serem liberados em 6 anos para ajudar os Estados-membros a lidar com o fluxo migratório no continente. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. A bicicleta é viável em São Paulo? Entre neste debate daqui a pouco, 11h30 da noite em Cidade Ocupada. Assista agora. Todo Seu.